Flamengo, que continua de folga, se reapresenta na sexta, mas as coisas continuam acontecendo fora das quatro linhas. Surgiu a notícia que um grupo de investidores querem ajudar o Flamengo com 4 bilhões para a construção do estádio do Flamengo. Será que isso é verdade? Teve essa reunião? A gente vai trazer essas informações. Apuramos também que o Flamengo vendeu um atacante por 2 milhões de reais, atacante campeão mundial sub-20, a gente vai trazer essas informações. Tem também, Jorge Sampaoli de volta ao futebol brasileiro para comandar uma equipe da Série A. Será que ele vai pedir o Alan nessa contratação, nessa chegada? Tem também jogador que não foi convocado por Ancelotti, mas foi para a Granja Comari para completar treinamento, e ele falou sobre essa oportunidade. Galera, vamos começar falando da seleção brasileira, que está na Granja Comari se preparando para o jogo contra o Chile nessa quinta-feira no Maracanã, tá? Esse será o último jogo da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo do ano que vem. Uma oportunidade para o povo brasileiro assistir de perto essa equipe comandada por Carlo Ancelotti. E teve jogador do Flamengo que não foi convocado oficialmente pelo treinador italiano, mas foi chamado para completar o treinamento durante 2 dias lá na Granja Comari. Trata-se de Léo Nanete, goleiro, 18 anos do Flamengo, está sempre treinando no time principal, no elenco principal, fez parte do elenco da pré-temporada nos Estados Unidos, fez parte do elenco que foi para os Estados Unidos jogar a Copa do Mundo de Clubes. Agora, recentemente, no título do Bimundial Sub-20, se ele não foi um herói, foi um 2, porque ele e Iago foram os grandes destaques desse título do Flamengo, e ele foi chamado por Carlo Ancelotti para completar o treinamento durante 2 dias, ontem e hoje. Ontem, quando eu falo, foi segunda-feira, e hoje, terça-feira, porque eu estou gravando esse vídeo aqui terça-feira à noite para ser publicado na quarta-feira pela manhã. E o próprio Léo Nanete falou sobre essa experiência maravilhosa, imagino, para ele deve ter sido sensacional. É um sentimento inexplicável e uma experiência única de treinar ao lado dos meus ídolos, ao lado do Tafarel. Ele me dá conselho durante o treino, foi uma sensação maravilhosa. É só ouvir e aprender ao máximo com o Hugo Souza, cria do Flamengo, e com o Bento também, que são 2 grandes goleiros que representam a nossa seleção. É absorver as informações e ver o que posso evoluir, porque tenho muito a aprender com eles. Maneiro demais. Léo Nanete é uma joia que o Flamengo precisa trabalhar. Ele tem 18 anos e ele chegou ao Flamengo aos 9 anos. Isso quer dizer que a metade da vida dele, ele passou no Flamengo até o momento. Vocês têm noção disso, gente? É muita história dentro do Flamengo e ele é torcedor do Flamengo fanático, pelo que me relataram, ele e a família dele, tá? E por falar em seleção brasileira, tem muita gente se doendo com dorzinha de cotovelo porque Samuel Lino foi chamado. Para quem não sabe, Samuel Lino não estava na primeira lista, Matheus Cunha se lesionou, Samuel Lino foi para a vaga dele. E eu tô vendo muita gente incomodada dizendo, só foi chamado porque joga no Flamengo. Não tem nada a ver, gente. É um jogador que com certeza o Carlo Ancelotti conhece, de outros carnavais lá na Espanha, inclusive. Ancelotti dos tempos de Real Madrid, Samuel Lino dos tempos de Atlético de Madrid, e o Samuel Lino já estava em pré-lista do Dorival Júnior. Tem nada a ver uma coisa com a outra, para com essa dorzinha de cotovelo. Samuel Lino joga muita bola, inclusive vem mostrando isso desde a sua chegada ao Flamengo. Vamos falar agora. Já ia esquecendo. Sampaoli está de volta ao futebol brasileiro, galera. Ele vai comandar o Atlético Mineiro com contrato até 2027, dezembro de 2027. Nós estamos em setembro de 2025. Gente, na boa, eu aposto aí com quem quiser, aperta a mão aqui agora, aperta aí, tá apertado? Que ele não completa esse contrato. Vai ter uma multa rescisória, ele vai ganhar uma verbinha por essa multa rescisória, que com certeza será uma multa rescisória alta, porque o Sampaoli sempre chega aos clubes dessa maneira. Confesso para vocês que até a gravação desse vídeo aqui, não sei qual é a comissão técnica. Perguntei para a pessoa, até agora não obtive a resposta. Queria saber se o preparador físico, aquele que ficou famoso ao acertar um soco em Pedro, vai estar nessa comissão técnica do Sampaoli, porque é um cara que o Sampaoli gosta bastante. Então a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Será que agora ele vai pedir o Alan, a contratação do Alan?
E aí, torcedor, se ele pedisse, você aprovaria a ida do Alan para o Atlético Mineiro? Dê sua opinião aí. Vamos falar agora de estádio próprio. Mas antes, galera, uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de R$ 4.995.950. Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta, e ele disse que isso é 33, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável, Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião, e o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dínamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dínamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda, mas, repito, esse canal aqui é um canal democrático, a sua opinião é sempre bem-vinda. Então, eu quero saber o que você acha dessa negociação. Eu vou ser sincero, eu achei que o Chola, em determinado momento, pudesse se firmar no time principal, mas depois da chegada dos jogadores... Olha, o Michael hoje, cara, o Michael não é utilizado. Foi relacionado aí no último jogo, mas não é utilizado. E eu falo Michael porque é a mesma posição, né? Jogador de beirada, atacante de beirada. Então não faz sentido eu citar o Pedro como exemplo. Falar em Pedro, para nossa audiência rotativa, o Flamengo rejeitou uma proposta de $20 milhões do Al Rayyan, do Catar, do atacante Pedro. Inclusive o Flamengo confirma que recebeu essa proposta aí na terça-feira passada, no dia 26 de agosto, e a proposta foi prontamente recusada, porque o Pedro não vai ser negociado nessa temporada. Valeu? Tamo junto, ótimo dia para vocês. Beijo, fui! O Flamengo recusou uma proposta de aproximadamente R$110 milhões por Pedro. Em alta novamente após superar lesão e polêmica, o camisa 9 foi alvo do Al Rayyan, do Catar, nas últimas semanas.
mas o clube sequer abriu negociação pelo centroavante ídolo da torcida. Os empresários de Pedro foram os responsáveis por apresentar uma oferta de 20 milhões de dólares do Al Rayyan. A diretoria recebeu a oferta na última terça-feira, dia 26 de agosto, e nem desejou saber detalhes antes de recusar. O camisa 9 viveu um momento conturbado no Flamengo após ser cobrado publicamente por Filipe Luís. Ele foi cortado da lista de relacionados e questionado pelo comprometimento e intensidade nos treinos. Logo após a coletiva, um representante garantiu que iria buscar propostas para tirar o atleta do clube, situação que agravou o problema já existente pelo vazamento interno. Um profissional do clube colocou Pedro à venda por 15 milhões de euros em conversa com o jornalista. Contudo, esse cenário mudou bastante entre os problemas e a proposta do Al Rayyan. O atacante retornou ao time no clássico contra o Fluminense, quando marcou o gol da vitória. Mas a retomada da grande fase ainda estaria por vir. São 6 gols e 2 assistências nos últimos 4 jogos. Destaque para o hat-trick contra o Vitória, e tento sóbrio internacional na Libertadores.